Olá, boa noite. Boa noite. Aí! Boa noite, Renata, minha amiga. Vamos começar mais uma live essa semana, falando sobre as nossas forças, as nossas riquezas. E vou chamar aqui, né, a Renata para participar com a gente. Renata entrando aqui com a gente. Boa noite a todos. Agora sim. Agora entrou bonitinho. Boa Esses noite, primeiros preparos do Renata. Instagram, né? Aí, né, não tem como. A Eliane já entrou. Que boa noite, Eliane. Agora o Instagram tá. Agora que a gente começou, o Instagram vai avisando o meu pessoal, o seu pessoal que começou. Então, às vezes, leva uns minutinhos aí até o pessoal saber. Vamos pegar um filtro legal aqui? O que você acha? Deixa eu ver aqui um Vamos? aqui. Vamos brincar. Eu vou ficar com dos olhos bonitos por enquanto. Ó. Nossa, que linda! Você fala, aqueles olhos, ó, os olhos, ó, o olhão que fica. Nossa, que linda! Vamos se divertir um pouco, afinal de contas, hoje o tema pede isso. Pede isso. Hoje cheio de humor, cheio de humor. Vamos exercitar o nosso Não, bom muito humor. humor, muita alegria, porque é o seguinte, né, gente, acabou a quaresma, né, então, bora lá, vida nova. Bora lá. Vamos ver aqui. Aí. Eli, vamos chamar o pessoal para participar, encaminhar assim, esse aviãozinho, chamar as pessoas. Muita gente aí que não sabe ainda da nossa live e aí fica sabendo agora nesse momento também. Tem gente que Renata, tá... então, pode falar. Não, pode falar, tava mandando um aviãozinho. Tava colocando meu aviãozinho para funcionar aqui. Isso. Bom, Renata, então, para as pessoas que já me conhecem, já conhecem a Renata, é o maior prazer a gente estar aqui de novo nesse horário, nessa sexta-feira aí, encerrando a semana e abrindo o final de semana. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do seu trabalho, o que que a Renata faz, né? A Renata, ela tem conhecimento assim em várias áreas, ela tem as competências aí bem gerais e eu gostaria de ouvir você. O que que você faz? Conta pra gente conhecer um pouquinho melhor quem não conhece ainda. Com certeza. Aqui, ó, Simoninha falando, oi, lindas! Obrigado pelo lindas. Bom, para quem já me conhece sabe que eu trabalho com terapias, né? A minha formação é como fisioterapeuta, mas eu me especializei na psicossomática, principalmente com a medicina tradicional chinesa. Então, eu associo muito o que eu aprendi na acupuntura com as questões psicossomáticas, que são aquelas questões que geralmente a pessoa tem algum desarrolho, né? Ou algum desafeto, e isso acaba afetando o corpo dela de alguma maneira. E eu trabalhava muito presencial. Aí eu também comecei a desenvolver trabalhos online para poder atender a psicossomática. Fiz formações em radiestesia, fiz em coach, fiz em psicologia positiva. Enfim, a gente foi juntando várias ferramentas para poder dar um bom atendimento, né, para aqueles que sofrem de problemas corporais derivados, né, devido a questões físicas e emocionais. Então esse é o meu, aliás, né, agora é o que mais está acontecendo, né? Eu trabalho com quiropraxia também, presencial,
E eu tenho muitas pessoas que estão fazendo escravo office em casa e chegam no consultório quebradas. Não só quebradas por conta da cadeira da cozinha, né? Porque geralmente quem está trabalhando em casa está na cadeira da cozinha. Mas também porque tem que se haver com uma série de outras interferências que antes não estava acostumado, que é estar dentro de casa, estar com outras pessoas. Então, isso tem demandado bastante pessoas procurando o meu trabalho, tanto físico quanto à distância. E você, Jaque, conta um pouquinho para a gente do seu trabalho. Trabalho com desenvolvimento humano, com florescimento das pessoas e também nessa versão aí 100% online agora, né? Cada vez mais, já era bem antes desse período que a gente está passando, mas agora com certeza intensificou. E esse trabalho que eu desenvolvo com as pessoas é através do autoconhecimento, para que a pessoa consiga realmente se conhecer, consiga ser mais assertivo nas suas relações. Então, tanto na área pessoal quanto na área profissional, de ver quais são as estratégias, né? O que eu faço para conseguir os objetivos. E a gente faz todo esse acompanhamento, uso técnicas e metodologias de coaching. E o pilar principal aí, assim como a Renata, né, nós temos em comum, que é a psicologia, que é a ciência que estuda a felicidade, a plenitude e o equilíbrio. Então, sem isso não dá para ir, né, Renata? Tudo tem que ter aí. Não, psicologia positiva, ela faz todo sentido mesmo. E ainda mais uma época como essa que nós estamos vivendo agora, né? Onde conseguir reconhecer o que você tem dentro da sua caixinha de ferramentas é fundamental para que você tenha um bom desempenho e que, principalmente, aguente o tranco, né? Porque nós estamos vivendo um tranco agora, né? Tá todo mundo num trem sacudindo, né? Quem consegue se segurar, chacoalhar menos, está um pouco melhor, mas está todo mundo sacudindo. E você quer falar um pouco, Jaque, para a gente da psicologia positiva, para quem está chegando agora e não ouviu ainda? Vou falar. Sim, Renata, obrigada. A psicologia positiva nós gostamos muito, porque assim não tem nada de achismo, não tem nada de suposição, na verdade é uma ciência mesmo. E nós gostamos muito disso, de ciência, de comprovação, nós gostamos muito dessa questão de metodologia científica. E dentro da psicologia positiva, nós escolhemos, para estar aqui algumas semanas com vocês, nós escolhemos esse tema que são as virtudes. E as virtudes, a gente consegue, né, atingir e praticar as virtudes através das forças, que são chamadas forças de caráter. E essas forças, e virtudes, são um estudo de Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, junto com vários pesquisadores, né, da área da psicologia, enfim, juntamente com Peterson também, e que tem toda uma metodologia e também através de um estudo feito em mais de 150 países, feito com vários povos, né, de várias religiões, de várias crenças, e verificou-se que nós, seres humanos, temos 24 forças. E eu e a Renatinha, então, estamos aqui ao longo dessa jornada falando sobre essas forças. E hoje, especificamente, Renata, nós estamos com um tema assim, fantástico, que é a virtude da transcendência. Transcendência. Que deve ter muita gente perguntando que trem é esse. O que significa? Então, transcendência é algo maior, é ascender, é subir, é uma elevação. E a Renata tem aí coisas fantásticas para falar para a gente sobre essa virtude, que não é para qualquer um, hein? É só para quem está aqui com a gente, para quem estuda, para quem quer aprender e quer desenvolver. Então, e é curioso, né, Jaque? Até curioso, porque quando a gente fala da transcendência, ou a pessoa ela aprendeu em casa, ou ela vai ter que aprender com alguém, né?
Exato. Ou ela vai ter que aprender com alguém, e que seja bem rápido, porque quem não está ainda conectado, não está ainda praticando, com certeza está perdendo muito, né? E só quando você toma conhecimento dessa teoria, conhecimento do que envolve tudo isso no nosso dia a dia, é que a gente vê, né, o quanto é importante a gente se dedicar a esses conhecimentos e essas práticas. Vamos E falar, Renata, sabe, das 4? vamos sim. Mas eu ainda queria falar mais uma coisinha da transcendência. Porque assim, é o que menos valia tem. Então depende muito de onde a pessoa está sentada. Mas o que é interessante entender sobre a transcendência é que através dessa virtude que nós achamos o sentido da vida, o nosso propósito, o nosso sentido. É atualmente a virtude que é mais capaz de nos fazer sentirmos felizes. E não é sentir feliz porque alguma coisa muito grande aconteceu. É se sentir feliz só pelo fato de estar vivo, pelo simples fato de ter aberto os olhos de manhã, e também aprender a enxergar tudo o que acontece à sua volta e a conseguir perceber a importância das pequenas coisas. Às vezes a gente fica esperando grandes coisas para ser feliz. Felicidade é um estado de espírito, pode ser desenvolvido através das virtudes, tá? Principalmente através da virtude da transcendência. E como ela tem os seus quatro ou cinco pilares, né? Que é a apreciação da beleza, humor, esperança, gratidão e a própria espiritualidade, à medida que nós vamos entendendo como essas forças elas vão entrelaçando o nosso dia a dia, nós vamos sacando que muitas vezes nós não somos felizes ou nós não nos sentimos felizes por pura questão do nosso inconsciente, por pura questão de algumas crenças que nós carregamos, principalmente crenças relacionadas a merecimento. Porque assim, se alguma coisa dá muito errado, é porque, ai, tadinho de mim, que tudo está dando errado, eu devo ter feito alguma coisa para merecer isso. Mas se alguma coisa está dando muito certo, nós temos às vezes uma trava que faz com que a gente não enxergue que se está acontecendo com a gente, é porque está ressoando com a gente. Então, tanto o que é bom quanto o que não é bom, se está acontecendo naquele momento, é porque está encontrando ressonância com a gente. E é essa ressonância que faz com que a gente cresça ou com que se apague. Por quê? Quando que faz com que a gente cresça? Quando nós começamos a ver que existe sentido nas coisas da vida, que nós buscamos ter um propósito na nossa vida. E não estou falando de grandes propósitos, não. O pessoal acha, nossa, tem que fazer uma super coisa, né, para falar que é um propósito. Não, são pequenas coisas. O fato de se viver cada dia um pouco melhor, de buscar o autoconhecimento, como a Jaque falou, já é um propósito. O fato de buscar se conhecer cada dia um pouquinho melhor, não deixar com que as nossas crenças ou o que a gente pensa que é nosso livre-arbítrio tome conta, e na verdade muitas vezes são coisas que vêm do nosso inconsciente, a gente tem um grau de reatividade muito rápido, né? É aquela coisa, o optar por xingar ou por calar, mas calar não no sentido de engolir um sapo, mas no sentido de olhar e falar assim, será que vale a pena fazer tudo isso? E ficar em paz consigo. Então a transcendência, ela vai esmiuçando todas essas questões. É muito legal, né, Jaque? Muito mesmo, é divino, né? A transcendência, ela é divina, é assim, como a gente fala, algo superior, algo que ascende dentro de nós, algo que reluz em nós e, quer dizer, respinga, transparece, ilumina as pessoas que estão em volta da gente. E aí, Renata, a gente conversando um pouquinho antes sobre esse assunto, você estava me falando da preocupação com as pessoas que não cresceram aí, não tiveram oportunidade de ter contato com esse universo, né? Não tiveram oportunidade de entender o que é uma apreciação à beleza, o que é gratidão,
a própria espiritualidade, né, que as pessoas assim às vezes confundem muito e acham que é a religião em si, a questão também do bom humor, que está muito voltado a todo o clima da família, né, todo o seio familiar ali desde criança, e também a esperança, que é assim uma força fundamental, como você fala, assim, principalmente nos dias de hoje, né? Sempre foi. E qual é essa sua preocupação, Renata, com quem não desenvolveu isso no seio familiar, na sua própria educação? É uma falta de base, né? Por exemplo, algumas coisas eu aprendi na minha casa e outras eu não aprendi. Por exemplo, vou pegar um exemplo que eu já vou aproveitar e falar um pouquinho dele, porque foi uma que eu não aprendi e eu procurei aprender, que é a questão da apreciação da beleza. Eu fui criada num lugar, num contexto, que isso era besteira. Não se tinha tempo para apreciar o que era belo, porque se tinha que pensar em outras coisas mais de base. Tinha que pensar em ir para a escola, em fazer a lição da escola, em manter a casa limpa, em fazer... Então, todas as questões de base, elas eram mantidas. Não foi trabalhado, por exemplo, apreciar o belo, parar por um momento e se permitir entrar no encantamento. Coisa que eu fui aprendendo, né, com a vida, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ir aprendendo, de aprender principalmente a apreciar as pequenas coisas. Hoje, por exemplo, atualmente eu moro em Ubatuba e eu faço assim, quase que diariamente, caminhadas na praia logo de manhã. É só se não choveu, né? Se não chover eu vou. Mas como está sem chover, né, outono, eu estou indo. E assim, todo dia que eu vou para lá, eu faço questão de ativamente apreciar tudo que eu estou vendo. Porque eu não sei se amanhã eu vou ter isso na minha mão. Eu não sei se amanhã vai ser desse jeito. Se eu cair doente, não vou ter, né? Então eu procuro, naquele momento, agradecer muito ao universo, né? Ao cara lá de cima, por ter essa oportunidade de estar num lugar como esse, de estar num lugar belo. Então, a minha gratidão a isso é muito grande. E, como eu falei, é algo que a gente aprende, não é algo que brota tão facilmente, a não ser se a pessoa está com o espírito mais elevado. E tem uma outra coisa muito grande, que é importantíssimo na questão da apreciação da beleza. Muitas vezes a gente deixa de elogiar o outro, de apreciar a beleza do outro. E isso é um ponto que vale muito a pena a gente parar para observar. Por quê? Porque quando eu consigo olhar para o outro e distinguir e detectar ou perceber algo que é belo, e eu falo isso para o outro, isso mostra que não existe insegurança. Porque muitas vezes que a pessoa vê, o outro tem uma coisa que é muito legal, mas se ele tem aquilo que é muito legal, eu também quero aquilo. E quando eu olho e falo, nossa, que legal que você tem, eu estou apreciando o que ele tem. E tem uma coisa que é muito legal, a gente fala muito de amigo, né? Olha, gente, eu percebi uma coisa. Amigo que é amigo, quando você conta uma coisa muito legal para ele, ele fica feliz com você. Agora, isso aí é ponto básico, né, Jaque? Eu lembro quando a Jaque comprou o apartamento dela aqui na praia, que ela veio contar, nossa, eu fiquei tão feliz, Jaque, você vai estar na praia agora. E quando eu conto alguma coisa para ela também, ela fica muito feliz. Por que isso? Porque não precisa se sentir inseguro porque o outro conseguiu uma coisa que você não tem. Você olha para o outro e fala, puxa vida, que bom que era o que você queria, que bom que você conseguiu o que você queria, fico muito feliz por você. Então isso de se sentir feliz pelo que o outro conquista, denota o quê? Maturidade. Então apreciar a beleza de si é importante, reconhecer a beleza de si. O que é reconhecer a beleza de si? É quando você faz uma coisa legal, você olhar e falar assim, pô, que legal que eu tive essa atitude. Por exemplo, alguém foi lá e você estava no trânsito e te deu uma cortada e te xingou e você... Não vou xingar, não vou entrar em ressonância com isso. Cara, solta fogos de artifício.
porque você, naquele momento, você realmente utilizou do seu livre-arbítrio e deixou de ter uma resposta reativa para ter uma resposta consciente. Aprecie a beleza desse momento, apreciar a beleza dos momentos, passar num lugar e ver uma flor e olhar assim, nossa, que detalhes lindos tem essa flor. Talvez amanhã ela não esteja mais lá, mas não importa. Importa que naquele momento você não deixou o momento passar. Em resumo, apreciar a beleza e a excelência é também viver o momento. Porque tem muitas coisas que passam desapercebidas no nosso dia a dia, justamente porque a gente anda com a cabeça ou no passado ou no futuro. E deixa de ver toda a beleza que tem acontecendo no nosso presente. Então, essas são algumas das coisas, né? E eu vou dar uma dica também. Se você quer aprender a apreciar a beleza, né? Comece primeiramente a olhar ao seu redor. Aprecie a beleza de orar com vontade, não porque está com medo ou tá pedindo alguma coisa. Simplesmente pelo fato de poder orar e sentir uma elevação dentro de si, pelo fato de meditar, de parar um momento e deixar aquele fluxo de pensamento correr e você não entrar em contato com aquilo, de brincar com um animal e realmente estar presente naquele momento da brincadeira. São coisas, né? São atitudes que podem ser muito pequenas, que muitas vezes é essa força, a força da apreciação da beleza, que ajuda pessoas que tiveram algum trauma a serem felizes novamente, a melhorar o seu aporte energético, porque ela para de olhar para a desgraça que aconteceu, porque se foi um trauma, foi alguma desgraça, não foi coisa pouca, e passa a olhar aquilo que pode fazer sentido na vida dela e realmente acrescentar. Então, a apreciação da beleza, como eu falei no início, às vezes a gente não aprende quando é criança. E se você tem criança, ensina seu filho, ensina sua filha a apreciar as coisas belas, as coisas pequenas, a valorizar as coisas pequenas. E se você é grande, é grandinho já, e ainda não sabe fazer isso, tem formas de desenvolver isso, gente. Pode procurar procura a Jaqueline, depende do que você faz, ou eu, a Jaqueline, cada uma tem uma área de atuação mais específica, mas aprenda a fazer isso, porque apreciar a beleza é uma dos alicerces de poder se sentir feliz. Perfeito, Renata, adorei, perfeito. E a apreciação à beleza é tão, assim, amplo, né, que eu acho que a Renata foi ali no coração, né, ela falou realmente essa questão de você sentir, você estar inteiro, né, até de você pisar numa grama, se não tem areia da praia, você pisa na sua grama, no seu chão, você, né, sentir o cheirinho de uma folhinha de uma árvore, e também, o que me ocorreu, Renata, a questão de quem tem a apreciação à beleza como uma das suas primeiras forças naturais, né? Porque quando a gente faz essa medição através da metodologia, a gente vai verificar com vocês quais são as 5 primeiras, as suas forças de caráter. E quando a pessoa tem apreciação à beleza nas primeiras forças de caráter, você vê aí pessoas da área de arquitetura, pessoas da área de artes, não é? Então, está também relacionado à procura do trabalho, a gente nem fala, né, o trabalho ideal, mas assim, a procura de uma profissão que você possa usar essas suas forças no seu dia a dia. E isso vai te trazer, assim, mais criatividade, vai trazer para você uma força interior fantástica, porque você fazer aquilo que está dentro de você. E também pense o seguinte, que a apreciação à beleza, a Renata falou muito, muito bem, e eu complemento uma coisa assim que às vezes as pessoas não pensam, que é até dentro de casa. Né? Então, você olhar o que é belo, fazer uma decoração harmoniosa, usar cores, usar plantas, e estar sempre num ambiente organizado. Né? Então, fala, mas eu tenho preguiça de fazer aquela organização lá no meu quarto. Mas será que vale a pena? Vira um manzolarzinho, né? A zona.
Será que você merece? Será que vale a pena você ficar numa bagunça ao invés de ficar num lugar gostoso, saudável, com elementos assim bonitos, elementos belos que pode ser da natureza, pode ser também de objetos, de decoração, né? Então tudo você pensa nesse lado da beleza. E vamos falar até da questão física, de você estar bela, se sentir bem, se arrumar, da sua maneira, do jeito que você se sente bem. As cores que combinam mais com você. E isso também é apreciação à beleza, né? Às vezes as pessoas falam, já que eu estava lá escolhendo umas coisas lá para eu comprar e meu olho bate no mais caro. Por que será, né? Então, assim, que às vezes é mais bonito mesmo, nem sempre, né? Mas às vezes é mais bonito mesmo. Porque assim, são pessoas que apreciam coisas bonitas, coisas belas, e não se satisfazem. Pessoas que gostam de servir, por exemplo, receber pessoas em casa e servir, tem todo aquele zelo, todo aquele cuti-cuti em deixar tudo lindo para a pessoa se sentir bem ao receber um café, por exemplo. Nós, a semana passada, né, Renata? Que delícia, nosso café. Ah, é verdade. É isso. Ah, foi uma delícia aquele café. É uma delícia. O pessoal fala, como assim vocês tomaram um café juntos? Ah, nós demos um jeitinho e tomamos um café juntos. No distanciamento, né? Tudo certo. No distanciamento. Sabe, já que você falou uma coisa que eu acho que vale a pena aproveitar, que você falou sobre a questão da organização dentro de casa. Não é uma questão de você ser organizada dentro de casa, mas tem uma questão de que a organização externa reflete também a organização interna. Então, às vezes a gente acha que as coisas estão muito bagunçadas aqui dentro, é só olhar para fora. Se o seu guarda-roupa está uma zona, se a tua mesa está uma zona, se está tudo fora do lugar, você pega uma coisa e não põe no lugar. Porque assim, né, parece que procria, né? Você tem uma coisa, você tira do lugar, você tem duas, tem três, e quando daqui a pouco já está tudo fora do lugar. Então isso também mostra uma condição interna. Você olha para fora e enxerga como está dentro. Pura realidade, Renata. E a gente que trabalha assim com desenvolvimento humano, a gente percebe demais, né? E aí, sabe o que envolve? Exatamente a parte financeira. Né? Então, uma pessoa que não é organizada, que não tem assim, essa elevação na apreciação à beleza, reflete também no financeiro. Ah, eu sei mais ou menos quanto que eu ganho, mas eu não sei quanto que eu gasto. Não tem organização e vai atropelando as coisas. E é essa pessoa que você abre a gaveta com uma bagunça, é essa pessoa que vai comer, tem um monte de coisas no prato e depois não aguenta comer tudo, sabe? Então, olha como que é amplo essa questão, né? Como que mexe com tudo. E vamos lá, né? Eu falo, bora lá trabalhar, bora lá chamar aqui eu, a Renata, nós estamos sempre disponíveis de uma forma muito tranquila, muito acessível para ajudar vocês nessas questões, né? E eu acho que essa live ela já abre, com certeza. Já abre espaço para isso. Abre, né, a visão. E eu costumo falar também, né, no bom sentido da palavra, que às vezes a gente está no mar de ignorância. Né? Então, mas quem que é o ignorante? Parece que a gente está xingando, né? Nossa, me chamou de ignorante. Uhum. Mas nós somos ignorantes em muitas coisas. E à medida que a gente sai dessa ignorância, que a gente começa a aprender conceitos, métodos, técnicas, nós vamos partindo para isso que a gente está falando aqui, que é a plenitude, vai partindo para essa harmonia e começa interno, né? E começa lá também com autorresponsabilidade, que eu não vou colocar a culpa das coisas, das situações nas pessoas, eu posso fazer a minha parte. E é hábito, tudo é hábito. Então a gente, assim como você falou, né? Tira uma coisa do lugar, coloca, começa a apreciar o belo e estamos no caminho. Bacana, Renata. Acho que encerramos essa questão por enquanto, né? Porque ela é muito ampla, mas acho que... a gente faz uma live só disso. É mesmo. Cada tema desse aqui dá... Cada um desses dá uma conversa longa. Mas o nosso objetivo aqui é trazer essas informações, né? Esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Pode escolher, Jaque, qual que você quer.
Olha, eu acho que tem tudo a ver aqui a gente falar sobre a esperança na sequência, certo? Legal. O que você acha? Então, Vamos lá? ótimo. Vamos. Então, a segunda força aí que nós escolhemos para falar dentro da virtude transcendência. Então, lembrando que transcendência é aquilo que tudo ascende, é um estado de elevação, é um estado superior. A gente está falando de coisas assim sutis, né? De estados mentais, de programação mental que nos leva a essa elevação. E a esperança ela é uma força fantástica também. E quem tem a esperança entre as suas primeiras forças de caráter é sensacional. São pessoas motivadas, alegres, são pessoas normalmente que têm muita fé, conexão com Deus, tem uma espiritualidade, que depois é outra força que a Renata vai falar. E a esperança, ela tudo move, né? Então, quando você tem esperança, você não é aquele sentido da esperança de ficar esperando. Não é isso. Essa esperança que nós estamos falando é uma esperança de você imaginar mesmo, ter essa projeção mental de confiança em você, que você vai conseguir superar, que você vai conseguir, que amanhã vai ser um dia melhor. Eu lembro muito de uma frase que eu gosto demais, que fala: faça hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então é pensar no amanhã. Amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou conseguir, né? Ao longo da minha vida eu tenho vários desafios e eu vou conseguir superar, vou conseguir, porque eu tenho esperança. Então, se a gente fizer aí uma análise, né? Porque tem um assessment que a gente faz, né, Renata? Nós fizemos lá, a gente Sim, é muito interessante aquele lá. Nós praticamos com os nossos clientes, que é uma avaliação do nível de esperança. Dá pra gente. O pessoal fala, como assim que a gente mede o nível disso? Mede, gente, tem ferramenta para tudo. Tem, é um estudo, uma metodologia também, né? Como a gente trabalha só com metodologia, com autores. Tem um estudo do Snyder, e ele traz uma ferramenta para a gente, que é a medição aí, né, dessa avaliação do nível de esperança. E é incrível que a esperança, ela tem nessa teoria duas vertentes. Então, uma vertente é do planejamento. Então, veja bem, quem tem esperança são pessoas que deixam a mente ocupada, tipo dia e noite, pensando no que você vai planejar para fazer para atingir aquele objetivo que você tem esperança. Olha que interessante. Então, são duas vertentes. A vertente do planejar e a vertente do agir. Então, quando a gente faz essa medição, a gente consegue verificar como que está. Então, raramente, esses dias eu fiz com uma lindíssima aí, uma das meninas, e deu, assim, os dois andando juntos. Então, o planejar dela anda juntinho com o agir. E é difícil, viu? É difícil, nem eu cheguei lá ainda. Mas, deve ser uma pessoa de muita realização, essa pessoa, né? Ela deve estar com falha em outro lugar, mas nesse daí ela está indo bem. Você falou tudo, uma pessoa de muita realização. Olha, ela é realizadora, porque, planeja e age junto no mesmo nível. Ela é realizadora, tá de parabéns. E a gente vê pelos resultados, pela equipe que ela tem. Então, essa questão de quem tem um nível elevado de esperança, a mente automaticamente, dia e noite, está pensando em formas de planejamento e de ação, certo? Porque não tem sentido, eu tenho esperança e cruzar os braços. Aí é diferente, né? Aí é uma fé cega, por exemplo, tem esperança e eu acredito, eu tenho fé, são coisas diferentes. Mas nessa teoria, a gente percebe também, aí, na medição, pessoas que possuem um baixo nível de planejamento, mas um alto nível de ação.
Então, às vezes a ação é mais rápida do que o planejamento. E aí tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes você vai fazendo, e se perde de um planejamento linear. É o famoso meter o pé pelas mãos, né? Isso mesmo. Isso mesmo. É aquele que faz e cai tudo. Ai, começar tudo de novo. Isso. E ao contrário, tem pessoas que ficam muito no planejamento e são pessoas de pouca ação. Tá? Então, a esperança como uma fonte maravilhosa de uma força, de uma virtude, se ela não tiver em equilíbrio, ela pode não estar dando o resultado que você gostaria. Olha que interessante, Renato. Nós já fizemos Não, eu gosto muito dessa ferramenta. Porque quando a coisa não está dando certo é porque elas não estão equilibradas. Sim, e aí, quando a gente, então, pratica a esperança, então não é uma esperança, assim, né, por exemplo, a gente fala, psicologia positiva, é só pensar positivo? Não é só pensar positivo. Existe... doce ilusão! Chupa um pirulito agora! Ficou docinho! Porque sem ações positivas, sem estratégias, né, sem enxergar as realidades, enxergar o cenário, onde eu estou, onde eu quero ir, quais as possibilidades, quais as oportunidades, quais os caminhos que são mais assertivos. Então, existe aí um grande estudo, uma grande estratégias e ações diante da nossa esperança. Uhum. E você falou, né, eu achei fantástico, assim, pessoas que têm esperança são vencedoras. Então, são vencedoras. Elas são mais motivadas, elas acreditam em si, elas possuem senso de autoeficácia. Gosto muito da autoeficácia. Eu adoro essa palavra. É o quanto você acredita que você é capaz, né? O quanto eu tenho esperança, eu sei que eu sou capaz e eu vou fazer para atingir o meu objetivo. E até reconhece, né, que ela reconhece as suas capacidades. Ela não só sabe, mas como ela reconhece, eu sou boa nisso, mas não sou muito boa nisso, então eu vou fazer isso aqui porque eu sou melhor. Isso. E com isso afasta o desespero, afasta o medo, porque o medo paralisa, né? O desespero da ansiedade. E aí você afasta e você vai trabalhando. Lógico que tem a questão da fé contínua, mas a esperança, ela vem selar, né? Uma vida estável, uma vida de conforto, porque tudo está ali, né? Está no seu pensamento. Então você cuida do seu pensamento, faz as suas ações de acordo com as estratégias. Isso vai te dando um sentimento de conforto, vai te dando um sentimento de autoeficácia, porque à medida que você vai conseguindo, nossa, você vai falando, gente, consegui, sou capaz. E o nível de esperança vai aumentando. Por isso que é importante a gente ter essa consciência de trabalhar a metodologia da esperança. Né? Eu tenho esperança, e jogar para o universo, né? Muito provavelmente não é assim apenas que funciona. É óbvio que até porque não tem força para isso, né? Até o pessoal fala muito, joga para o universo que tudo se resolve. Então, não é bem assim, entendeu? Não é você jogar qualquer coisa. Se você não souber bem o que você quer e não tiver desenhado aquilo que você quer, também vai vir qualquer coisa. E eu gosto muito dessa frase, que foi uma das primeiras que você falou. Esperança não é esperar. E muitas vezes a pessoa confunde, mas confunde sabendo, esperança com negligência. Eu vou ficar esperando aqui porque tudo vai dar certo. Tá, mas o que você fez para isso poder dar certo? Não, eu não fiz nada. Então, você vai ter o resultado disso. O resultado da sua ação vai ser isso. Não vai acontecer nada. Então, confundir a esperança, né? Achar que está tendo um movimento de esperança e, na verdade, ser negligente é uma linha muito tênue mesmo. É uma linha tênue, mas que pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Mas é uma linha tênue. Você vai acreditar que você está agindo da melhor maneira. Para você saber
se você está realmente com esperança, veja se você está se movendo, né, pensando como você quer chegar naquele lugar, porque você está com esperança de alguma coisa, porque você quer alguma coisa, seja uma casa, seja um carro, seja uma questão de saúde, seja uma melhora geral do seu estado de saúde. Então, o que você tem feito, pensado, né, planejado em torno disso e como você está agindo, qual que está seu grau de ação em torno disso. Isso é mensurável, porque aí sim, o resultado ele vem, às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas ele chega, mas você sabe que chega. Não é só ficar esperando, esperando o ônibus passar. Se passar, passou. Não, a gente não tem mais tempo para esse tipo de atitude. Exatamente, Renata. E aí, você falando, né, eu pensei no seguinte, a questão da autorresponsabilidade. Eu amo pensar sempre em autorresponsabilidade. Você é um agente transformador. Então, se você trabalha a sua esperança, você tem um mundo melhor. Você escolhe, né? Você pode trabalhar todas essas forças que nós estamos falando e ser uma pessoa melhor, se sentir melhor. Ou você pode não trabalhar e ir para o lado que é triste, é um lado negativo, é um lado pessimista, porque a vida está passando e a escolha é sua. Sentar no lugar da vítima, né? E tem gente que fala... Tem muito banquinho de vítima aí esperando alguém sentar nele. E tem gente que fala, Jaque, mas é muito difícil eu ter esperança nessa situação que a gente está passando. Eu falo, pelo contrário, então hábito, vai se habituando, porque tem coisas que estão sobre as nossas ações, os nossos domínios, nossas competências, e tem coisas que realmente não estão, né? Então, eventos externos, uma pandemia, situações econômicas, enfim, doenças, tem algumas coisas que realmente, né, não estão. Mas o que está nas suas mãos? O que você pode É isso mesmo, era isso que eu tinha pensado. O que está de fato? O que você pode, né? O que eu posso? A única coisa que eu posso controlar. Eu não consigo controlar a Renata, meu marido, minha filha, não consigo controlar, né? A menos que sejam crianças que estão ali sob a nossa responsabilidade, numa educação, né? Mas adultos, enfim, eu não consigo controlar. Não consigo controlar se eu vou continuar tendo meu emprego, se as coisas vão melhorar ou não. Eu não consigo, mas eu consigo controlar aqui a minha mente, o meu pensamento, e ver o que está nas minhas mãos, nas minhas possibilidades, para que eu faça o meu melhor. Né? Então, eu estou insegura em relação ao trabalho, se eu vou conseguir superar e não perder. Então, o que eu posso fazer hoje? Qual é o meu melhor? Porque eu tenho esperança, que eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo, estou fazendo o meu melhor. E acho que isso... Você trabalhando a esperança, você tem mais confiança, você tem mais alegria, você tem mais conforto. Então, realmente, os benefícios são assim, imensos. Mas tem um detalhe importante que eu acho que é bom a gente retomar para ele. Se você não aprendeu isso dentro da sua casa, você vai precisar aprender isso fora. Porque quem tem pouca esperança e nos ouve falar, deve estar pensando assim, vocês estão falando isso aí porque para vocês é fácil, mas para mim não é nada disso. E é para você que eu estou falando agora, porque alguém pensou isso aí, por isso que deve ter chegado até aqui. Isso é uma coisa que aprende. E olha, às vezes não aprende sozinho, precisa de ajuda para aprender. Por quê? Porque a nossa mente dá nó em pingo d'água. Se você está acostumado a pensar de uma determinada maneira que as coisas não vão dar certo para você, porque, enfim, ou você tem condições, você não tem condições, enfim, você pode jogar a justificativa que você quiser. É muito difícil de ter esperança. Então, é um trabalho mental, não é um trabalho sentimental, não, é um trabalho mental. E eu digo mais, quando a gente desenvolve essa capacidade mental, o nosso corpo, ele agradece, porque nós deixamos de descarregar nele uma carga muito grande de ansiedade, que geralmente vem no nosso corpo em forma de cortisol, de adrenalina, e que prejudica uma série de órgãos nossos. Então, para você que está ouvindo e falar, vocês estão falando que isso é fácil, para vocês parece fácil. A gente sabe que não é fácil. Ou você aprende desde cedo, ou vai ter que aprender mais velho.
Mas aprende, tá? Aprende a fazer isso, fica tranquilo. Mas vai precisar de ajuda. Sim. E aí você consegue enxergar mais as oportunidades, porque você fica atento às oportunidades, não é? Então, eu vou dar um exemplo até pessoal, né? Quando eu migrei, eu resolvi parar, assim, de fazer muitas viagens, os atendimentos nas empresas, que eu falei, até comentei com a Renata, né? Bem antes da pandemia. Renata, nossa, eu não Foi. aguento mais viajar, vou dar um tempo, né? Vou focar um pouco mais na família, enfim. E aí eu falei, não, eu tenho esperança que eu vou começar do zero numa nova profissão, que vai ter um atendimento online, individual, e vou crescer, vou ser uma coach reconhecida, admirada, indicada, né? Então, quando você tem aquele propósito, olha a esperança, né? Tá aqui, eu tenho um propósito. Muitas coisas vão acontecer, muitas dificuldades no meio do caminho, para todo mundo. Seja, né, eu estou falando um exemplo, mas pense nos exemplos de vocês. Muitas dificuldades, mas você tem aquele propósito, você sabe onde você quer chegar. E tem um propósito de querer ajudar pessoas. Eu ajudo as pessoas me ajudam, é uma corrente, né? E aí eu vou caminhando e eu vou encontrando oportunidades. Então a minha mente vai fazendo estratégias, planejamentos e eu vou agindo. E isso é esperança. Então, como que eu vou começar? Ajuda para quem que eu vou pedir? Quem são as pessoas que já me conheciam e aprovam, validam o meu trabalho? Essas pessoas podem indicar para outras? Depois, que tipo de ação eu posso fazer para que a cliente realmente fique muito satisfeita com aquele trabalho, a ponto dela falar, já que eu pagaria 3 vezes mais, 5 vezes mais, né? Já que eu vou te indicar eternamente para as outras pessoas, porque eu sei que vale muito a pena. Entende? Então, são todos os caminhos que eu fui pensando através da minha esperança, da minha autoeficácia, que me levaram onde eu estou hoje. E eu acho que eu gostaria muito, né, de ter conseguido falar isso aqui para vocês, porque pensem em cada sonho que vocês possuem. E eu estou falando na área financeira, mas eu consegui e consigo sempre, né, assim como a Renata e muitos de vocês, as realizações em várias áreas, na área financeira, na área de bens materiais, na área principalmente da evolução interna, da gente ter uma pessoa melhor a cada dia. Então, veja bem como a esperança, ela acende uma luz que você tem uma potência, sabe aquela potência que quantos watts que não dá nem para mensurar? Então é fantástico, é maravilhoso a esperança. Eu recomendo que a gente sempre pense em acender essa chama da esperança mesmo. Exatamente, é uma grande chama. E é interessante, assim, clicando junto com a esperança, que é uma outra força muito importante, que é a força da gratidão. Elas andam muito próximas uma outra. Geralmente quem tem um tem o outro. Então, se você está pensando como você pode desenvolver a esperança, você talvez possa começar pela gratidão, que é se sentir grato, né? Aí já é um sentimento. Porque a gratidão não é uma coisa que você pensa. Ah, sim, eu estou grato. Não é igual, a esperança ela é mais mental. A gratidão já pega mais no sentimental. Então, conseguir reconhecer as coisas que chegam até você e emanar um sentimento de agradecimento por aquilo é muito poderoso. É tão poderoso a gratidão que pessoas que têm dificuldade em perdoar precisam primeiro trabalhar a gratidão para depois trabalhar o perdão. Para vocês terem uma ideia, como trabalhar a gratidão é algo extremamente poderosíssimo. Porque uma vez que você trabalha a gratidão, você está trabalhando, na verdade, o seu alinhamento pessoal. Alinhamento pessoal é algo assim, você quer uma coisa e para você conseguir chegar onde você quer, você precisa estar alinhado com aquilo. Não adianta você querer uma coisa, dizer uma coisa, mas você sentir diferente. Então é quando você alinha o que você pensa
com o que você sente. O que não é uma coisa assim tão simples, falando parece bem simples, mas quem coloca atenção nisso sabe que não é. Às vezes a gente pensa de um jeito e sente de outro jeito. Por quê? Porque muitos dos nossos sentimentos, eles estão, ou dos nossos comportamentos, eles estão baseados em crenças. E muitas crenças que são crenças protetoras, que em determinado momento nos ajudaram, mas depois de uma certa hora elas ficaram caquéticas, né? Não precisaria mais delas. E elas continuam. E trabalhar a gratidão é uma forma que nós temos de sempre ver o novo, de sempre renovar a visão. Agradecer por ter acordado, agradecer pelo banho, por ter água no chuveiro, né? Agradecer o prato que está comendo. Tem até uma dica que a gente dá, que é fazer um diário da gratidão, porque tem pessoas que têm assim, uma facilidade muito grande em ver o ponto preto que está no lençol. Você tem um lençol inteiro branco, a pessoa só olha aquilo que está dando errado. Exato. E isso tem a ver com pessimismo. Isso tem a ver com pessimismo. E por isso que a questão da gratidão está muito ligada à questão ao otimismo e à esperança. Isso. Porque quando você passa a olhar aquilo que realmente faz sentido, por exemplo, você tem o seu filho. Seu filho ele está na escola, ele vai muito bem em português, mas ele não vai bem em matemática. Muitas vezes, em vez de elogiar que ele vai muito bem em português, mas vai precisar se aplicar mais em matemática para poder conseguir, pelo menos, entregar aquela nota, não, a gente começa a falar, não, mas você vai muito mal em matemática, tem que estudar mais matemática. Então, reforça o negativo, em vez de agradecer o positivo. Então, essa questão de olhar o ponto preto do lençol, isso é um exemplo. A gente olha aquilo que está dando errado. Não agradece aquilo que está dando certo. E eu te garanto, se você parar para olhar, tem muito mais para agradecer do que para ficar achando que deu errado. Então, é trabalhar realmente o otimismo, né, Jaque? Olha, Renata, e tudo se conecta, né, com essa virtude da transcendência. Olha o que a gente está falando, estão todos interligados, que a gente falou aqui. Então, a apreciação à beleza tem tudo a ver com o que você está falando agora, não é verdade? Uhum. Tudo a ver com a gratidão e a apreciação da beleza, a gratidão, tudo a ver com a esperança, então estão conectados. E quando você fala, né, de dicas, alguma coisa que a gente fala em relação à gratidão, quer dizer, é realmente quando a gente trabalha para desenvolver essas forças, quando elas não são aquelas principais forças suas, às vezes ela está lá embaixo, ela é uma das últimas, e você fala, quais dessas últimas que está te fazendo muita falta hoje? E por conta dela, você não está conseguindo deslanchar. E aí a gente aplica, né, a gente recomenda intervenções da psicologia positiva, usando metodologias, como a Renata está falando, né, gratidão. Não é simplesmente enviar a gratidão, né, Renata? A gente tem as intervenções, foi um exemplo até, né, muito interessante que a Renata deu, óbvio. Mas a gente tem algumas intervenções onde você vai treinando a sua mente, o seu olhar para o positivo. Você vai treinando. Até mesmo, como que você tem esperança se você não consegue nem agradecer o que você tem? Como que você quer alguma coisa além se não consegue nem reconhecer o que tem na mão, né? Exato. Tem outra coisa para a gente pensar aqui também, né? Tem gente que reza muito, pede, faz oração, tenta alguma coisa, mas aquela mágoa no coração, não consegue perdoar, né? Não tem gratidão. Então, como que você tá liberada para as coisas novas? Para a esperança, para conseguir, porque a esperança é esperar, né, algo melhor, ir buscar algo melhor. Se você está ali travada, se você consegue só enxergar o lado errado, então a gente fala, Jaque, mas como que eu vou ser positiva nessa situação? Né? Então, por exemplo, até um caso de morte mesmo, né? Infelizmente a gente está vendo tudo tanto, infelizmente. Como que eu vou enxergar positivo? Aí que está, né? No psicologia positiva não é apenas ficar pensando positivo. Nós vamos analisar o que eu aprendi com isso. Qual é o lado luz disso? Qual a lição? Exatamente, não é viver um mundo paralelo. A pessoa, vocês estão vivendo um mundo paralelo. Ontem morreram 4.000 pessoas.
Sim, mas a gente abraça isso também, junto com a gente não negligencia isso. Mas tá, como que eu vou lidar com isso? Que não vai afetar minha esperança. Nossa, mas puxa vida, obrigado por eu estar aqui. E tenho compaixão e condolências por aqueles que foram. Sim. Mas não deixe de agradecer por estar aqui. Exatamente, quais aprendizados? Quais oportunidades, né? E tem, assim, assuntos que a gente fala aqui que dão lives, né? Por exemplo, oportunidade. Né? Oportunidade, é enxergar oportunidade em tudo, né? Outro dia uma menina me falou, né, na sessão, já, como que eu vou ser feliz, né, com o feedback que eu tive hoje do meu chefe, que acabou comigo. E aí eu pergunto, o que você aprendeu com isso? Né? Você está no lugar certo? Você ama isso que você faz? Né? Várias coisas dá para aprender. Então, tudo tem oportunidade. Vamos olhar as oportunidades, vamos olhar com esperança, vamos olhar com gratidão, sempre estando assim conectado com essa transcendência, algo maior, né? Hoje a gente vive cada vez mais, desde que o mundo é mundo, sei lá, né? A gente vive nesse mundo assim capitalista, um mundo cheio de competitividade, como a Renata falou, né? Até entre amigos, entre aspas, né? Onde você vê um amigo. Que não é amigo, né? Teve competição, não é amigo. E como é bacana você falar assim, meus amigos estão bem, né? Eu tenho uma amiga maravilhosa, ela conseguiu isso, ela tem aquilo. Porque até mesmo pesquisas comprovam, né? Não vou saber citar o nome da pesquisa agora, mas a gente sabe, né, Renata, que tem pesquisa que mensura que se você tem uma amiga que é feliz, o seu nível de felicidade já aumenta só por conta disso. Exatamente, pela felicidade do outro. A gente pega carona na felicidade do outro, gente. A gente pega carona na felicidade do outro, você não tem noção. É mágico, mas tem que saber apreciar, né? A gente tem que sair dessa ignorância, a gente tem que abrir para essas teorias, abrir para essa conexão aí com as coisas que... Eu acho que o humor agora tem bastante a ver, viu, Jaque? Entrar com o humor agora, porque o humor ou energia interessante, essa que é capaz de simplesmente dar uma virada, né? Ela é muito yang. Vamos lá, então estamos chegando aqui agora na última, Renata. Não, penúltima. Não, penúltima. E aí depois a Renata fecha com a espiritualidade. Uhum. Que já vai ter sido falado tudo mesmo, né? Tudo já foi falado anteriormente. Tá tudo conectado. Tudo junto misturado. Adoro falar sobre o humor, né? Mesmo porque, olha que interessante, na minha medição das forças, o humor é uma das que estão lá embaixo. É uma das forças. Jura, Jaque? Juro. Nós comentamos, é verdade. Um dia que a gente estava fazendo uma sessão, é verdade, você tinha falado disso, lembrei. E eu admiro demais pessoas que têm um bom humor. Admiro demais. Porque, por exemplo, a Renata é uma delas, né? Que o humor está entre si. Então, ela chega e já fala, oi, Jaque, né? Oi, Xerri, né? E já chega alegre, brincando, tirando sarro dela mesma, contando coisas engraçadas. E às vezes você tá num assunto assim meio que sério, daqui a pouco ela joga uma assim, desmonta a gente, né? A gente morre de rir, tá bom? Você tirou isso? Então, também tem uma pesquisa, né, que eu até tinha notado aqui, pesquisa da Universidade de London, que eles chegaram à seguinte conclusão, que jovens apreciam muito o bom humor dos seus parceiros. E eu tô com um coach super jovenzinho aí, né, um rapaz, uma graça, e ele tem entre as forças o humor. Eu falei, parabéns, eu acho que sua namorada é encantada com você, porque quem que não gosta, né, gente? Acho que não são só jovens. Não. A gente ama pessoas que têm bom humor, que tem aquela sacada não de ser aquelas pessoas chatas que contam piada desnecessária, nada a ver, não é nada disso. Mas que tem um senso de humor, que tem um bom gosto na hora de descontrair, né? E o bom tem uma elegância, né? Tem uma elegância, não é aquele humor escrachado, né?
Sim, e o humor, ele deixa as coisas mais leves. A pessoa que tem bom humor, ela abre portas. Então já chega com aquele sorriso. Quem não gosta de pessoas alegres, sorridentes? Então, sorri assim. Hoje a gente usa muito máscara, né? Mas quem é do bom humor, ele sorri com os olhos, com as expressões faciais, com as mãos, né? Mostrando ali a alegria. As pessoas, principalmente, vamos falar um pouquinho da minha área, que eu atuo muito na liderança, né, Renata? Uhum. E como que são líderes bem-humorados, gente, é uma delícia trabalhar com líderes. Líderes, empresas que têm pessoas bem-humoradas. Traz uma leveza, também contribui para a criatividade. São pessoas mais criativas, pessoas que encontram olhar para as oportunidades. É diferente daquele limão azedo, né? Que você chega, você tá toda alegre, feliz, e a pessoa já tá fechada, com cara feia. O mau humor realmente ele azeda. E falando na questão do mau humor, eu gosto muito de uma frase do professor Marins, que ele fala assim: mau humor é falta de educação. É você querendo descontar os seus problemas nos outros. Ah, é o Cortella que fala isso, né? Eu ouvi o professor Marins também falando isso. Olha isso, eu vi o professor Cortella falando isso também. Que mau humor é falta de educação. É querer descontar os seus problemas nos outros. E você vê que faz bem para a saúde, né? Também tem algumas pesquisas que percebem pessoas que são barulhinho de interferência. Aqui não. Que pessoas que assistem filmes de comédia, por exemplo, depois que sai de uma sessão de um filme, alguma coisa assim, estão mais alegres, o músculo está relaxado, a corrente sanguínea está ali super liberada, super saudável. Então, que o bom humor faz bem também para o coração. É verdade isso, Renata? O bom humor faz bem para o coração, porque até se a gente pegar carona na medicina tradicional chinesa, o coração, né, que é o ponto mais alto entre os 5 elementos, a emoção que prevalece lá é a da alegria. Então, pessoas bem-humoradas são pessoas alegres. Quando a gente mantém um nível de alegria adequado, nós mantemos um nível de neurotransmissores, um nível hormonal mais não é vasoconstritor, mais relaxado, mais para o relaxamento, esqueci o nome agora, né? Mais relaxado. Então, isso realmente relaxa mais os vasos, diminui um pouco a pressão da pessoa, ela solta a musculatura dela. Tudo uma questão neurofisiológica. Então, e pessoas mais mal-humoradas, elas acabam ficando mais constritas, elas se constringem mais, então são pessoas muito mais tensas, a musculatura do rosto é uma musculatura mais fechada, a tendência é numa pessoa mal-humorada ter mais gastrite, ou ter palpitação, ou às vezes dá até uma virada e entra numa questão do pânico também. Na medicina chinesa a gente vê que as coisas elas vão no passo a passo, né? Pode chegar numa questão de uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. A capacidade que se tem em ter bom humor é uma capacidade, tá, gente? Porque você olhar uma situação e tirar um sarro de você mesmo, lógico, com todo o devido respeito da situação. Não é ser um bobo da corte, não é isso. Estou falando mais em coisas do dia a dia, porque é a maioria das vezes que acontece. Não é que você perdeu alguém e vai tirar um sarro. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas conseguir tirar um sarro de você mostra a vulnerabilidade, e nessa vulnerabilidade é onde você relaxa. E quando a gente assume que nós somos vulneráveis em determinadas coisas, e o senso de humor é algo que consegue fazer isso com muita leveza, nós deixamos de ser vulneráveis naquele ponto. Por quê? Porque foi reconhecido. A maior parte das vezes, as nossas vulnerabilidades é justamente aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente quer esconder, que quer fingir que não existe.
É aquela sujeira debaixo do tapete, é aquele lixo que estava guardado dentro da caixinha lá que eu não quero tirar de jeito nenhum. E o bom humor, ele faz isso, ele traz essa leveza, ele traz esse relaxamento para o nosso corpo. Então, olhando do ponto da minha área, que é a área da psicossomática, pessoas que eu consegui trabalhar, que desenvolveram o senso de humor, melhoraram muito nas questões das dores musculares. Eram pessoas que tinham muita dor muscular, muita dor lombar, muita dor, muito ciático travando, muito pescoço travando, entre outros travinhas, né? Falei de alguns. Então, o senso de humor, ele auxilia e muito a manter o corpo mais relaxado. E com isso, a pessoa não tem um abatimento tão grande no seu sistema imunológico, porque também tem isso. O mau humor afeta o sistema imunológico, vai afetar o timo, porque faz parte do quê? Do chakra cardíaco. O timo está aqui no chakra cardíaco. Se a gente faz o quê? Tampa isso, nós amassamos, giramos a energia de toda essa parte aqui. E aí o que acontece? Começa a dar debilidade nos órgãos que fazem parte disso. Então, coração, pulmão, timo, entre outros. Mama também, começa a dar nódulo de mama, que a gente já percebeu isso no consultório. Para as pessoas mais mal-humoradas, elas têm uma tendência maior a ter nódulos no corpo, seja de mama, de tireoide, pedra nos rins. Né? É uma estatística pessoal isso, né? Mas eu tenho mais de 15 anos dentro da área de atendimento, então eu consegui já fazer algumas estatísticas minhas pessoais, e essa faz parte dela. Então, pessoal, aproveite para ter muito humor, porque não tem nada que não mereça uma boa risada, uma boa gargalhada, lógico, salvo algumas situações específicas. Olha, Renata, que ouro, né, que você está trazendo para a gente, que informações maravilhosas. E lembrando bem que o mau humor, quando ele passa do limite, quando é uma coisa assim muito severa, então é uma preocupação também de procurar profissionais qualificados para você fazer um acompanhamento. Importantíssimo você está falando. Muito importante. Porque existe aquele mau humor que ele passa, mesmo que ele é acima, e aí não está na competência nossa, né? Seria competência mesmo de pessoas especialistas para fazer tratamento digamos assim, da raiva, existe mesmo. Até, sei lá, né? Mas eu acho que até na área da psiquiatria, com intervenções de medicamentos. Psicologia, psiquiatria, isso, depende do que está causando, se é físico ou se é mais emocional. Exato, então não é a nossa área da psicologia tradicional, né, que é maravilhosa, que salva pessoas, da psiquiatria, isso a gente não pode falar. Mas a gente sabe que se for uma questão de força de caráter ali dentro do indivíduo normal, está tudo dentro do que a gente está falando aqui. Passando, sendo uma coisa mais severa, até inclusive, né, em casos, não estou falando de mau humor, apenas, mas às vezes tem alguma ligação com depressão, enfim, né? Aí já seria realmente uma indicação de tratamento, né? É bom a gente lembrar disso. Mas, Renata, então, como eu sempre fui mais pro lado mais sério, né? Assim, mais fechado mesmo, né? Na questão da seriedade, muito ligado ao trabalho, enfim. Eu senti muita dificuldade quando eu trabalhei durante muitos anos dando aula na faculdade. E aí eu falei, gente, eu preciso pegar essa força do humor que está lá embaixo, né, que é muito séria, e de alguma forma treinar, usar intervenções aí da psicologia positiva, porque estava fazendo muita falta. Então como é que você vai, né, dar uma aula lá de 3 horas, e sem humor, sem descontrair, sem ter aqueles momentos. Então eu precisei sim cuidar dessa área que estava bem lá embaixinho e você foi aprender, né, minha amiga? Fui aprender. Exato. Então é isso que a gente fala, né? Se você tem isso entre as 5 primeiras, parabéns, eu admiro, porque é uma delícia ter mãe bem-humorada, ter pai bem-humorado, ter o seu gestor, sentar numa empresa bem-humorada. E tem alguns gestores, líderes, proprietários,
percebi, né, pela minha experiência também nessa área, que eles morrem de medo. Eles até são, alguns são, têm um humor bem elevado, mas se seguram, se fecham, porque eles acham que se eles usarem o bom humor, eles vão perder a autoridade, eles vão perder o controle, e nada disso, né? Então, acho que vai ficar vulnerável, né? Vai ficar vulnerável. Então, não. A gente precisa aprender a seriedade do trabalho, as responsabilidades de cada um, dos seus cargos, das suas atribuições, os seus resultados esperados na empresa, porque foi contratado, afinal, para resultados, e ter uma leveza, né? Então, a gente precisa mesmo ter conhecimento disso, porque o bom humor, ele salva, viu? Eu amo pessoas bem-humoradas. Por isso que eu gosto muito de você, Renata. Ai, que bom. Ai, obrigada. Eu também te adoro, minha querida. Te adoro. Você fala que você não é bem humor, que você não tem tanto humor assim, mas eu acho que você tem mais do que você sabe, viu? Porque eu dou muita risada com você. Olha... É que você faz umas tiradas... Você faz umas tiradas que a gente tem que prestar atenção, mas que tem humor lá sim. Isso, então, aí de fora também. Obrigada. E aí tá para provar, né, que quando a gente põe foco, quando a gente usa intervenções da psicologia positiva, a gente consegue. Então, dessas 24 forças, as suas principais, você precisa saber. Precisa saber, porque aí é o seu ouro, como a gente fala, é a sua riqueza. É sua caixinha, né, minha amiga? É a sua caixinha de ferramentas. Você está sentada em cima de um baú, de um tesouro, e tem que saber o que tem nesse baú, tem que saber usar, e aquelas forças que não são tão frequentes, né, não são tão comuns, verifica o que está faltando hoje, e é só colocar foco, trabalhar aí, nós estamos aqui para te ajudar. Ai, é sempre... Vamos para a última, Sabe o que eu esqueci de fazer? Sabe o que eu esqueci de fazer? Eu não acredito, viu? Eu esqueci de colocar o comentário fixado. Peraí que eu vou agora, no finalzinho eu vou colocar. Ai, que danada. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Não consegui. Tudo bem. Bom, agora, gente, a última força que eu vou falar, na verdade, ela já foi falada. Né? Ela já foi falada de diversas maneiras. Então, eu vou trazer uma finalização, né, que é a força da espiritualidade. Então, primeira coisa, o que a espiritualidade tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Alguns devem estar perguntando isso. Tá, vai começar agora a entrar no momento xalalá, né? Nada disso. Para começar, espiritualidade não é a religião. Cada uma coisa. A religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Pode haver espiritualidade na religião, mas pode não haver. Então fica de acordo com a linha que está se seguindo. Mas a espiritualidade é um estado de ser. É um estado de ser que nos coloca além do que nós somos, como partes integrantes de um grande fluxo. De um grande composto. A espiritualidade nos dá a sensação, gente, anote aí, pertencimento. Nós estamos nesse planeta, nesse país, nessa cidade, nessa família, não é à toa. A gente não caiu igual a gente aprendeu quando é criança, que a gaivota, né? A gaivota, a garça, agora eu não lembro que levava a criança. Que caiu no... cegonha. Oi, o gaivota, gente, viajei na maionese. Você tá pensando na praia aí. Eu acho que eu vi as gaivotas hoje aqui no mar. A cegonha. Que a cegonha errou o local onde aquele bebê ia ficar. Não, tá tudo integrado, tá tudo dentro. Se eu estou com alguém, moro com alguém, ou estou casada com alguém, ou sou filho de alguém, alguma relação com aquela pessoa eu tenho, eu não caí lá à toa. Alguma coisa, eu estou lá para aprender alguma coisa para me deixar mais leve. Agora veja,
religiosidade. Então, a espiritualidade, ela traz de fato uma sensação, um sentimento, né, de encantamento. Então, através dela nós conseguimos nos encantar, gerar conforto e bem-estar dentro de nós. Pode estar ligado a uma fé, sim, geralmente ela está ligada a uma fé, não necessariamente uma fé numa religião, ou uma fé em uma pessoa, ou uma fé num determinado ensinamento. Por exemplo, os índios, né? O marido ele morou com os índios chavantes durante um bom tempo. Eles têm a fé deles. A fé dos índios está na natureza. Não está, os deuses dele é a natureza, não é um homem, uma mulher, uma mensagem. Para outros pode ser um homem, para outros pode ser uma mulher, para outros pode ser uma filosofia. Mas é algo que traz o quê? Conforto, que traz encantamento, principalmente uma sensação de pertencimento. Quando ocorre esse pertencimento, nós não nos sentimos abandonados, desolados, destacados. Nós sabemos que fazemos parte de um grande núcleo e que existe algo bem maior do que nós. E a esse algo você pode dar o nome que você quiser. O nome que mais soar empaticamente. Porque aí entra a empatia. Tem pessoas que têm empatia pelo espiritismo, tem pessoas que têm empatia pelo cristianismo, pelas religiões afro, na verdade a Umbanda, na verdade ela não é afro, ela é brasileira, né? Veio do afro, mas é brasileira. Porque aí é por empatia, é a linguagem que te ajuda a se conectar com aquilo. E tem pessoas que não se conectam com nada e está tudo certo também. Porque às vezes a ligação dela está em outro lugar, a empatia dela está em outro lugar. E isso não é um problema. O problema é a pessoa se sentir deslocada de lado mesmo. Parece que eu estou fora de tudo. Por quê? Isso é perigoso. Se sentir destacado é muito perigoso. A maioria das pessoas que se sentem destacados, elas não vê mais sentido na vida. E quem não vê sentido na vida, caminha para um lugar que é o abandono da vida. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então a sensação de pertencimento, esse encantamento com a vida é muito importante. E na virtude, né, da transcendência, nós falamos disso de diversas maneiras. Apreciando a beleza, sendo amor, sendo grato, tendo esperança, né? Então são muitas as formas que nós temos de poder o quê? Ferver, né? De poder acender a questão da felicidade dentro de nós, que é o objetivo da psicologia positiva, trabalhar ferramentas, trabalhar métodos para que as pessoas possam ser felizes. Era isso. Maravilha, maravilha. E assim, acredito que tem essas duas diferenças, né? A materialidade é uma questão concreta, né? E a gente não está falando aqui exatamente de materialidade, que é questão concreta. A transcendência, ela está muito conectada com a espiritualidade, que é o extrafísico, né? Transcende. Então veja bem que a gente está assim no nível mental, psicológico, de transcendência. Até quando a gente fala nisso, a gente fica mais feliz, mais alegre, mais tranquilo. É gostoso a gente falar sobre isso, porque a nossa mente já começa a encontrar caminhos diferentes, né? Os neurônios fazem lá novas conexões. E, nossa, Renata, eu amei. Eu acho que a gente cumpriu, né, a nossa missão. O objetivo da nossa live de hoje foi uma live. Poxa, nem percebi. Mas eu acho bem gostosinho, né? Eu particularmente adorei aprender um pouco mais com você. E eu também. Compartilhar muito o que está aqui. E com certeza vamos, né? Vai ficar salva essa live e a gente vai pedir a ajuda de vocês para compartilhar com muitas pessoas que vocês acham que gostaria muito e estão precisando dessas informações, principalmente nos dias de hoje. Muito joia, Jaque, obrigada, foi maravilhoso, mais um encontro com você. Semana que vem temos outra? Teremos outra, semana que vem. Depois a gente passa o tema para o pessoal, já sabe qual que é o tema? Não ainda, vamos olhar lá na nossa sequência e aí essa semana a gente já fala, né?
E aí a gente, na quinta-feira, já passa para vocês, pessoal, qual que vai ser o assunto do nosso encontro de sexta-feira às 20 horas. 20 horas. E eu quero agradecer todo mundo, a Nana dando boa noite, falando gratidão. Tem muita gente aqui dando boa noite, gente. Foi uma graça. Eu vi os comentários da Simone. Eu não comentei no mas eu vi muitos comentários legais aqui, muitos legais mesmo. A Débora. Pessoal, a Laís entrou, o Igor entrou, eu vi. Muita gente legal mesmo, né? Bacana. Muito obrigada e que a gente muito possa, obrigada a todos que entraram. E que a gente possa continuar aí contribuindo com vocês e automaticamente a gente também tá aprendendo, tá trocando aqui nesse canal, né? E é tão legal essa possibilidade. Então, boa noite, um beijo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.